Amados e queridos irmãos, filhos de Deus, a paz e a graça do Senhor a todos. Que a boa mão de Deus, que a graça do Senhor se manifeste todos os dias sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu sou Luci Maria da Silva e estou aqui para compartilhar com você mais uma das porções daquilo que Deus tem me ensinado. E hoje vou dar continuidade àquilo que comecei a falar na semana passada. E o primeiro texto que vou ler é o texto com que terminei a última mensagem, que é Êxodo 26. Vamos, então, meditar sobre um assunto hoje muito importante. Vamos ler o texto bíblico? Êxodo 20, de 8 até o 11, diz o seguinte: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja bem o ensino do Senhor Jesus neste texto bíblico. E eu quero te dizer, sim, que há alguns mandamentos aqui, por exemplo, como não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós precisamos dar uma atenção a isso, ensinar sobre isso e viver isso. E outros mandamentos. Mas não é sobre esses outros que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o mandamento relacionado ao sábado. Então, vamos ao ensino bíblico. E eu quero lembrar a você o que eu já falei, que até 2013 eu estava tremendamente segura na igreja, muito confiante, muito realizada, muito feliz, fazendo um trabalho gostoso. E eu estava totalmente segura de que todo o ensino que eu recebia, que eu passava, que eu vivia, estava correto. Mas a partir de 2014, Deus começou a me dar ensinos na palavra e as coisas foram mudando. E eu tenho entendido algumas coisas da palavra e algumas coisas que têm acontecido, porque desde 2014 eu venho anotando tudo que o Senhor faz. Então, o Senhor não faz obras isoladamente. Isso é um processo, eu tenho acompanhado o processo do Senhor, o caminhar, o agir de Deus, que Ele está fazendo. Então, por causa disso, por causa de observar, por causa de ouvir o Senhor, por causa de falar com o Senhor sobre isso, e por causa de anotar, eu tenho mais que obrigação de entender algumas coisas. E isso eu já tenho feito por vários anos. Então, as coisas que eu aprendi foi por causa desta forma de agir. E então, eu guardava o domingo, claro, ensinava sobre isso. Por muito tempo eu ensinei, mas o conhecimento que eu tinha era das revistas de escola bíblica. Eu nem sequer examinava esse assunto na Bíblia. Eu usava os textos das nossas revistas de escola bíblica e aquilo era muito bem resolvido na minha cabeça. Mas em 2014, Deus foi me dando textos que falavam sobre o sábado. E eu não sabia que era Deus que estava me dando os textos. Aí eu passava por cima, não dava muita atenção.
exatamente pelo fato de ser muito bem resolvido na minha cabeça a guarda do domingo. Mas por tanto contato com esses textos, um dia eu pensei, eu vou estudar então esses textos, e comecei a estudar na Bíblia textos que falavam sobre a guarda do sábado, são muitos. E aquilo começou a me preocupar. Aí depois eu pensei, bom, agora eu vou estudar no Novo Testamento textos que falam com clareza sobre a guarda do domingo. Mas eu quero que essa orientação seja bem clara, como é claro o mandamento da guarda do sábado. E eu procurei no Novo Testamento, eu não achei um texto sequer cuja orientação seja bem nítida, bem clara de que nós devemos guardar o domingo. E então, vamos ao texto, vamos ao que o Senhor está nos ensinando. Aí fala o Senhor: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, deveria estar na lembrança do homem. Isso aqui é um mandamento perpétuo. O Senhor disse isso em Deuteronômio. O homem deveria lembrar do sábado para santificar o sábado. E o Senhor disse: oh, você vai trabalhar seis dias. E você vai fazer toda a tua obra em 6 dias. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor. Então a obra do homem deveria se completar em 6 dias. Mas Deus criou um dia, que é o 7º, como o dia dele. E os dons de Deus, eles são irrevogáveis. O Senhor fez isso, está feito. Ele criou um dia para este fim, um dia para ele. Um dia em que o homem se dedicaria a ele. Um dia em que o homem não trabalharia para servir a si mesmo. Não teria ganhos materiais. E não exigiria que pessoas lhe servissem trabalhando para ele. Porque seria o dia de descanso de todos, como disse o Senhor, do filho, da filha, do servo, da serva, do animal, do estrangeiro que trabalhava na casa do israelita. Então seria o descanso de todos, inclusive da terra. O sábado foi criado para o bem do homem, era o investimento de Deus no homem. E Deus disse que ele abençoou e santificou o dia sexto, quando ele terminou a obra de criação. Ele descansou no 7º dia e ele abençoou esse dia e ele santificou esse dia. Então, ele criou o dia do sábado para isso, como investimento do homem, criou o sábado para o homem, criou o sábado para ele, que era o dia que seria exclusivamente dedicado ao relacionamento entre Deus e o homem. É claro que os outros dias também o homem estaria ligado a Deus, Deus ligado ao homem, mas havia um dia que a atividade seria exclusiva para esse relacionamento. O homem só faria no sábado aquilo que é preparar o seu alimento ali. Mas não estaria ganhando nenhum dinheiro nesse dia. E nem exigindo que ninguém lhe servisse nesse dia. Todos deveriam descansar em Israel no 7º dia. E aí entra a fé, de que o que fizesse durante 6 dias seria suficiente para o sustento.
Então Deus santificou o sétimo dia, separou esse dia para ele e cuidou, zelou e vem zelando desse dia, para que não seja um dia dedicado a nenhum outro Deus qualquer. É o dia dele. Esse dia foi criado para ele e para o homem. E ele abençoou esse dia. Então, o sábado, ao ser criado, ele foi dotado de bênçãos para o homem, guardando o homem. Ele estaria garantindo saúde mental, física e espiritual, porque ele estaria descansando, o seu corpo estaria descansando. O corpo do homem foi criado com capacidade de trabalhar 6 dias e descansar no sétimo. O corpo do homem não pode ir além disso, nem a quem. A natureza do homem é para esse padrão de vida. E ele descansando no sétimo dia, ele estaria garantindo, portanto, a saúde mental, física e espiritual, por causa da obediência, e ele estaria garantindo também prosperidade em tudo aquilo que ele fizesse. E estaria sendo protegido espiritualmente, porque ele estaria servindo a Deus num dia que não era dedicado a nenhum outro ser, somente a Deus. Não haveria mistura. Então, esta é a orientação de Deus para o homem. E vamos ver então por que que a igreja decidiu guardar o domingo. Vamos ler os textos bíblicos. São 3 versículos somente, enquanto há dezenas de textos falando da guarda do sábado. A igreja se baseou em 3 versículos para formar uma doutrina de guarda do domingo. Um versículo está em Atos, capítulo 20, verso 7. Atos 20, verso 7, acompanha aí a leitura, onde está escrito assim: Paulo ele estava em Troade, numa de suas viagens missionárias. E aí ele para falar com os cristãos de Troade. E ele foi para este lugar onde ele passou 7 dias. E aí diz assim, o verso 7 do capítulo 20. E no primeiro dia da semana, juntando-se aos discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Se Paulo foi falando até a meia-noite, na verdade, o verso 11 vai dizer que ele falou até a alvorada. É claro que ele não começou isso às 3 horas da tarde, às 4 horas. Ele começou no fim do dia. Quando a Bíblia, em Pentateuco, fala sobre tarde, todas as vezes que se refere à tarde, um dia, ela está falando sobre a viração do dia, sobre o pôr do sol. Então, quando Paulo começa esse discurso, ele provavelmente está nesse horário de viração do dia, o que já não seria mais o primeiro dia, mas o segundo dia da semana. Por que isso? Porque Paulo falou a noite inteira. Então, não creio que ele tenha começado isso mais cedo. Ele falou tanto que à meia-noite um jovem cochilou e caiu do terceiro andar e morreu.
E Paulo então desceu, foi lá e teve contato com o rapaz chamado Eutico, abraçou o rapaz, ressuscitou ele. Voltou, partiram o pão, comeram o pão, e Paulo continuou falando com eles até a alvorada. E em seguida ele partiu. Paulo aproveitava todos os dias para falar de Jesus. O trabalho de Paulo era esse, ele era um apóstolo do Senhor. Paulo tinha a função de fazer tendas, mas ele nunca fazia tendas ao invés de pregar o evangelho. Havendo oportunidade de pregar o evangelho, ele pregava. E a partir de um determinado tempo, ele deixou esse ofício de fazer tenda e passou a se dedicar inteiramente à pregação da palavra de Deus. Então, ele aproveitava a oportunidade, ele fazia isso todos os dias. E aqui ele ia partir para outro lugar. E ele não perderia a oportunidade no último dia falar para eles, para todos os que estavam disponíveis. E como era de noite, deu tempo das pessoas trabalharem e estarem com Paulo para ouvi-lo. Era uma oportunidade grandiosa. E para os outros discípulos também. Então, Paulo não pregava no sábado ou no domingo. Paulo pregava todos os dias, porque ele era um apóstolo. Vamos ver isso, conferir isso em Atos 2, para ver quando é que os apóstolos se reuniam. Atos 2, versos 46 e 47, onde está assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E ainda nos versos 1 e 2 do capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O texto é claro, então, em dizer que eles se reuniam todos os dias no templo. Todos os que estavam disponíveis, a hora nona, por exemplo, que às 15 horas, eles estavam em oração todos os dias. E o Senhor acrescentava à igreja todos os dias os que haviam de ser salvos. Se ele acrescentava todos os dias, é porque todos os dias havia oportunidade disso ser feito através da pregação da palavra. E se todos os dias eles traziam um coxo para colocar na porta do templo para pedir esmola, é porque todos os dias as pessoas estavam ali. Era assim no tempo de Jesus e era assim no tempo dos apóstolos. O templo se mantinha aberto. Jesus todos os dias estava no templo. E os apóstolos só faziam isso na vida. Então eles não perdiam uma oportunidade, eles todos os dias estavam no templo, eles estavam reunidos com o povo de Deus. Agora havia um dia chamado sábado, determinado pelo Senhor, que fosse o dia em que todos estivessem reunidos. E embora nos outros dias pessoas trabalhavam e no horário disponível estavam no templo, o sábado era o dia em que só estariam em relacionamento com Deus, com a família e com os irmãos. Eles não podiam fazer outra obra nesse dia. Tudo descansava nesse dia. E o descanso era estar na presença do Senhor. Não há descanso melhor que esse. Isso garante saúde mental.
Isto evita as depressões, as ansiedades generalizadas, os pânicos, os estresses. Isto evita. A obediência a este mandamento garante equilíbrio emocional. A obediência a este mandamento garante equilíbrio espiritual e garante a saúde do corpo. Agora vamos para outros versículos da palavra de Deus, mais dois, que a igreja usa como fundamento para a guarda do domingo. Está em João capítulo 20, versos 19 e 26. Lendo o verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, a tarde daquele dia, do primeiro dia da semana. Então, mais uma vez, uma referência a um dia que está chegando ao fim. Era uma viração de dia. E os discípulos estavam reunidos nesse dia. Só que os discípulos estavam reunidos desde que Jesus morreu, porque eles estavam com medo. O versículo é claro em dizer que eles estavam reunidos com medo. Eles não estavam reunidos porque planejaram. 3 dias depois da morte de Jesus, eles já terem um planejamento. Olha, a partir de agora, a gente vai guardar o domingo. Vamos então nos reunir no domingo e prestar culto ao Senhor. Nada disso. Os discípulos estavam vivendo um luto. Os discípulos achavam que Jesus ia continuar com eles por mais tempo. Eles não entenderam aquela morte que, aos olhos humanos, era um fracasso. Eles não tinham assimilado ainda e eles estavam se apoiando uns nos outros. Eles estavam juntos, confinados, escondidos, porque estavam com medo de que os judeus fizessem com eles as mesmas coisas que fizeram a Jesus. Então era melhor ficar juntos nesse dia. E como eles tinham passado 3 anos e 6 meses juntos todos os dias com Jesus, todos os dias, eles não podiam romper esses laços assim de repente. E muito provavelmente eles estavam reunidos desde o dia que Jesus morreu. E o fato deles estarem reunidos nesse dia não significa que eles se reuniram com o intuito de culto. Você encontra os seus amigos o dia que quiser. Isso não significa que você resolveu guardar aquele dia que você se reuniu para prestar culto ao Senhor. Embora o assunto ali foi Jesus, eles não tinham outro assunto. Eles estavam falando sobre isso, procurando entender. Talvez a fala de um, a lembrança de outro ajudasse e desse consolo, desse conforto. E a outra coisa, quando fala naquele dia, está se referindo ao dia da ressurreição. Jesus havia ressuscitado na manhã daquele dia. E os discípulos foram informados dessa ressurreição pelas mulheres, mas não acreditaram. Então, aqui, quando Jesus aparece, eles ainda não tinham crido na ressurreição do Senhor. Como que eles poderiam agora, já 3 dias depois, sem saber que o Senhor ressuscitou, escolher o domingo para comemorar a ressurreição de Jesus? Meus filhos queridos e amados, paremos de ouvir a voz da serpente. Eu fico admirada como que homens tão sábios, tão inteligentes,
Continua ensinando isso, usando este versículo para fundamentar uma doutrina de guarda de domingo. Isso é mentira. Isso é a voz da serpente trazida pela teologia. Verso 26. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. O mesmo cumprimento. Então, de novo, estavam eles. 8 dias depois, é claro que é domingo de novo. Mas do mesmo jeito, eles estavam confinados por causa do medo. As portas estavam fechadas. Era o medo que os fazia reunir. E eram os questionamentos, o não saber o que fazer da vida a partir dali, o não entender o que tinha acontecido, que os trazia a essa reunião, a esse encontro, e o costume de estarem juntos por 3 anos e 3 meses. E também o apoio emocional que recebiam uns dos outros, era melhor curtir esse luto com os amigos. Então, por isso, eles estavam reunidos. Não havia nenhuma decisão, nenhum planejamento de que, a partir de agora, nós não guardamos mais sábado. Nós vamos guardar o domingo porque o Senhor ressuscitou. Nem todos tinham acreditado. É o caso de Tomé aqui, 8 dias depois. Ele não viu Jesus no primeiro encontro, no segundo encontro ele estava. Mas ele disse que ele só creria se visse os cravos, as marcas dos cravos nas mãos. E outros também devem ter, até então, deveriam não estar acreditando na ressurreição. Então, olha só, infelizmente, a guarda do domingo é mais uma das nossas rebeliões, do nosso dar as costas para a sabedoria, da nossa negligência com a palavra. Os homens se apaixonaram por outros homens e seguiram esses homens, se admiraram demais das suas doutrinas, e um homem foi seguindo outro homem, passando-os de século em século, até que chegou a nós. E Deus foi nos suportando por todo este tempo. Há pelo menos 1.700 anos que Deus vem suportando essa prática abominável, essa desobediência. E só agora ele decidiu entrar com o juízo. E agora vamos ver no Novo Testamento dois versículos que falam da guarda de sábado. Atos 17, 2 e Atos 18, 4. Diz assim: segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras. Paulo estava em Tessalônica e se reuniu com os cristãos de Tessalônicas por 3 sábados. E diz Atos 17, 2 que isso foi segundo o seu costume. Era um hábito dele estar na sinagoga no sábado. E dos judeus também. Atos 18, 4. Ele, Paulo, debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, o que Deus fez está feito. Nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A guarda do sábado é uma verdade que não pode ser derrubada, não pode ser substituída.
não há titulação, não há patente, não há tamanho do homem, não importa o tamanho da denominação, ninguém pode tornar a guarda do domingo uma verdade, porque a verdade é que a guarda do sábado foi instituída pelo Senhor. Esse é o dia abençoado, o dia santificado pelo Senhor, para o bem do homem, é o investimento de Deus no homem. E eu vou parar aqui, mas vou dar continuidade a esta mensagem na próxima semana. Deus abençoe a sua vida e abra sua mente. Comece a desconfiar do ensino que você vem recebendo. E aí Deus terá a oportunidade de agir em você. No nome de Jesus e para a glória de Jesus, Deus te abençoe. Amém.